comigo. Bom, primeiro é treinamento e verdade, né? Então, assim, se você trabalha num projeto ou fundou um projeto que você, de fato, acredita na entrega, né, isso já é meio caminho andado, que é o que eu mais escuto, né? Assim, nossa, a gente vê verdade no que você fala, o seu olho brilha. E não tem como ser diferente. Eu acredito no que eu faço, né? Eu acredito na organização que eu trabalho e na entrega que eu quero fazer e na transformação que eu quero fazer. Então, assim, primeiro, você tem que estar alinhado, né? O seu propósito de vida com o propósito da organização que você está atuando. Então, eu sei que é difícil para caramba isso às vezes, né? Mas se não está alinhado, sai, né? Não atrapalha nem a organização e nem fica você infeliz na sua vida, né? Então, isso já é o primeiro conselho. Depois, assim, é ter as informações principais dependendo do seu interlocutor. Então, você tem que saber com quem você vai falar, né? E aí, se você vai direcionar a conversa para uma coisa mais emocional ou se você vai trazer para uma coisa mais pragmática, né? Então, assim, fazer essa leitura para quem você vai falar, né, é importantíssimo. E treinar. E aí, treinar que é o que eu faço com a equipe aqui. Me apresento o FIA, deixa eu ver as palavras, e a gente faz, 5 minutos e tal. Encontrou o cara no elevador, né? Que a gente fala do pitch do elevador. E eu mostro que isso já aconteceu aqui de verdade, no prédio que a gente está. Eu encontrar o cara e assim, eu tenho 10 andares para falar, pô, o FI está fazendo isso, aquilo, tal. E a mensagem tem que ser entendida. E o outro exercício é contar para alguém que não sabe nada do nosso setor, né? É o tal de contar para a tia, né? Contar para a mãe do amigo, falou, oh, eu faço isso. Você entendeu o que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente está muito mergulhado na nossa organização e acha que é óbvio que todo mundo vai saber o que a gente está falando, impacto social. E aí a gente começa a criar no setor várias palavras assim, né? E que para o outro que está vivendo uma outra realidade que faz o menor sentido, ele não consegue tangibilizar. Então, essas são as minhas dicas para essa aproximação. E Lu, eu vou aproveitar aqui, tem uma outra que nem estava nessas três, mas é que está muito ligada, que é como conseguir. É que a pergunta é meio longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Mas como conseguir dialogar com diferentes públicos? A pessoa colocou assim, 2 pontos. Dialogar com pessoas de comunidade, dialogar com grandes empresas e empresários, dialogar com o governo. Então, acho que vai um pouco nessa linha, assim, do que você falou sobre. Mas se você puder detalhar um pouquinho mais, eu já emendo essa daqui. Não, é linguagem, eu acho que é aprender a linguagem desses setores, né? Dos setores e da comunidade que você está inserido. Então, assim, para isso precisa de observação, de humildade, né? De escuta atenta e não achar que você está levando a verdade absoluta para todos em nenhum desses lugares, né? Então, o que eu sempre me coloco, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, com algum possível investidor muito rico, que vive num outro planeta. Eu não chego com julgamento e nem nada disso, eu chego como uma oportunidade de apresentar uma outra realidade para ele. E ele pode comprar ou não a ideia. E assim, eu me coloco sempre de uma maneira muito, muito de ponte mesmo, de estar ali na minha missão, né, trazendo uma oportunidade para que ele conheça uma outra realidade que contribua para a mudança dessa realidade, que ele também não está feliz com ela, né, que isso é um fato. Então, eu acho que essa linguagem, né, e essa sensibilidade precisa realmente ter uma observação inicial. Muito bom, muito bom. E Lu, aproveitar aqui um ponto, fazer um breve comentário, mas nisso que você falou, né? É muito comum a gente, às vezes, indo conversar com alguém, como você falou, né? Um caso de uma pessoa, né? Com muito recurso e tal, às vezes a gente também se sentir menos, né? Achei muito legal a palavra que você falou. Estou levando uma oportunidade, né? Uma oportunidade dessa pessoa gerar impacto, uma oportunidade dessa pessoa fazer parte de uma mudança no mundo, numa mudança do país ou no bairro que seja. Mas eu gostei muito dessa fala, né? Porque às vezes eu, pelo menos, digo por mim, assim, né? No início da CID, muitos anos atrás, e durante muito tempo, né? Você sente menos, você chega e fala, nossa, eu vou falar com aquela pessoa, eu que não sou ninguém e tal. Então, isso é muito, muito comum, né, Lu? Eu acho que. Uma coisa que eu aprendi bem nova é que assim, todo mundo tem meleca e faz cocô e xixi. Então, quando você pensa nisso, você já sabe, você já vai cheio de segurança de falar, cara, pô, né?
estamos aqui de igual para igual e eu estou trazendo uma oportunidade daquilo que eu acredito, né? Então, é se colocar sempre nesse lugar, não é eu sou um coitadinho que vim aqui pedir dinheiro para ajudar no meu projetinho, porque não é isso, sim. E eu agora também tenho falado muito isso, que as organizações sociais têm uma crise, né, dos salários, quanto ganha, não pode ganhar muito, não pode isso, não pode aquilo. Pô, a gente está tentando salvar esse planeta e a gente vai ser mal remunerado e os presidentes das empresas que estão destruindo o planeta vão ganhar bônus e salários enlouquecidos e ninguém questiona essa ótica do mundo, então não dá, entendeu? Então a gente realmente precisa entender o nosso valor, né, do que a gente realmente está fazendo e contribuindo. E trazer todo mundo todo mundo é parte do problema e tem que ser parte da solução. E não tem isso, não tem uma separação, né? Muito legal, muito legal. Vou fazer a última dessas aqui, daí eu já passo para o Lelis e quem mais tiver perguntas, gente, vai levantando a mão aí que a gente já entra aí no fluxo. Lu, essa é uma pergunta desafiadora, né? Como começar um network do zero? Eu acho que a pergunta é só isso, sim, mas é só para contextualizar um ponto. Acho que tem muita gente aqui que está empreendendo ou que está, né, começando do zero, literalmente. Falando assim, pô, vou começar do zero. Como é que começa do zero? Qual que é a tua dica? Qual que é a tua recomendação nesse sentido? Primeiro é olhar quem está perto de você. Não pode começar do zero falando, eu quero falar com o Bill Gates, né? Você até pode botar depois na sua lista, mas primeiro você tem que olhar para quem está no seu entorno e quem é que pode te fortalecer e começar a fazer você chegar passo a passo. E assim, e falo isso não é de teoria, foi exatamente assim que a gente construiu o FI. Eu tinha uma pessoa que conhecia uma outra pessoa e era um a um, até que eu ia com uma lista, eu ficava olhando coluna social para saber quem eram os ricos, né, da cidade, e revista, porque eu não sabia sobrenome, não sabia quem tinha casado com quem, não sabia nada disso e eu precisava chegar nessas pessoas, né? Então eu olhava quais eram os prédios mais caros do Rio de Janeiro, a gente panfletou num condomínio super caro, que botou embaixo, botou dentro da caixa do correio. E aí até que assim, conheci uma pessoa que levei uma lista, falei, você conhece alguém dessa minha lista? E a pessoa falou, claro, você me apresentaria para algum deles? Claro, escreve o e-mail que eu mando. Pessoas que eu já tinha mandado 10 e-mails e tinha sido ignorada 1000 vezes. E aí um e-mail de uma pessoa com credibilidade abriu uma portinha, né? E aí a partir dessa porta aberta, qual é a responsabilidade? Uma entrega bem feita, né? Então, isso você começa a ir de um em um. Então, primeiro na sua própria rede, no entorno, que a gente fica às vezes olhando só fora. Às vezes você pode ser fortalecida pela própria comunidade que você está inserido, né? Então, às vezes você não tem, você precisa de alguma coisa para, sei lá, se você tem um projeto com crianças e tal, você às vezes não conhece nem quem está ao seu redor. Então, você ainda pode explorar ali primeiro, para depois começar, a partir dessa rede, você começar a explorar novas redes. Então, começar do zero é esse mapeamento, é assim, com quem eu já estudei, com quem meu irmão conhece, são coisas muito próximas mesmo, sem grande ciência e teorias malucas. Então, primeiro é assim, e aí depois você começa a expandir essa rede de uma forma orgânica, natural, e que aí, de fato, ela vai ser muito forte. Com essas pessoas, por exemplo, essa pessoa que me apresentou para várias outras, ela está com a gente até hoje, né? E ela continua apresentando a gente para outras pessoas. Então, acaba sendo realmente uma rede de network que não tem fim, né? E a gente sempre conhece alguém que vai apresentar a gente para aquela pessoa que a gente quer, né? Tem umas teorias, né? Não sei se são 3 pessoas que nos separam de não sei quem ou 6, né? Ouvi dizer, acho que é 6, é 6. São 6, né? Eu já acho que são 3. Agora, já no Rio, que é pequenininho, já acho que são 3. Mas, enfim, no mundo, talvez 6. E aí, esse pensamento, né? Tem uma pessoa que participou bem próxima, nossa, o Bruno Mafuso, ele diz um negócio legal, assim, que acho que vai bem na linha que você falou, assim, que cara de pau, eram 3 elementos, o terceiro eu já lembro, ele falava, era cara de pau,
alguma coisa e... Coração na ponta da chuteira. Essa que eu lembrava, coração na ponta da chuteira. Então, vai que vai, né? Pouco a pouco vai indo e abrindo a rede e tudo mais. Muito bom. Mas Lelis, tem que acreditar, né? Por tem isso que que eu falo, tem que acreditar. acreditar. Tem que Tem que acreditar no que você está fazendo, na ideia que você está levando. Porque senão você já entra 50%. Exatamente. Lelis, diga lá. Então, Luísa, fantástico, né, essa apresentação do FIA aí. Mas, embora, né, o tema seja conectar para transformar, quando você começa a falar de recursos financeiros, né, de um lado, e gente querendo transformar esse Brasil aqui num lugar melhor do outro, isso daí soa como música para os ouvidos, né? Então, assim, o que a gente tem visto dentro do mundo social aí, né? Se tem alguns, bom, a gente fez aqui na Água, né, curso de empreendedorismo social, quer dizer, como desenvolver um negócio social, como empreender socialmente, né? E aí existem, vamos dizer, os investidores sociais e tudo. Mas existe uma enormidade de pessoas aí que eles estão num outro patamar. Alguns que vão depender de doações para poder desenvolver o projeto social deles e talvez nunca consigam transformar aquele projeto num negócio social, né? Existem outros que, para poder transformar o projeto num negócio social, eles ainda precisam de doações para poder começar, né? E aí, assim, a sensação que a gente dá existe dinheiro, mas toda vez que a gente quer chegar perto desse dinheiro, ele está muito longe, né? Ou porque a gente não sabe do caminho, não sabe com quem falar, ou porque você vai concorrer a um edital e o teu projeto não caiu exatamente dentro dos termos daquele edital, e assim por diante, né? Então, a pergunta é o seguinte, como é que o FIA ajuda a gente com isso? Eu me lembro no primeiro... No curso de empreendedorismo social, né? A gente tinha lá 20 pessoas, talvez umas 12 pessoas, elas não estariam na posição de começar um negócio social, elas precisariam de doações, né? Desde de uma coisa bem pequenininha para uma coisa talvez maior, né? E aí, como é que nós chegamos aí no FIA? Como é que o FIA nos ajuda a fechar esse caminho entre o projeto e o recurso? Então, o FIA é aberto para todo mundo. Tem um site onde você pode cadastrar o projeto livre o ano inteiro. E aí, o nosso trabalho é ir buscar esses doadores. Então, tem que acontecer esse casamento do interesse do doador com o que o projeto está oferecendo, né? Então, é isso que a gente faz, essa conexão. Então, ter o projeto no nosso sistema é o primeiro caminho, claro, e a gente o tempo inteiro está conhecendo projetos para realmente poder levar boas soluções. O que eu vejo bastante nos projetos, e isso eu não vejo problema nenhum, de quem precisa de doação para depois virar um negócio. Isso é um recurso que é possível. E assim, já tem um entendimento que durante um determinado tempo o recurso vai ser via doação e até ele se provar e crescer e conseguir, de fato, se tornar um negócio com todo o plano que ele tem por trás. E acho que os investidores já sabem disso, já entendem que tem um tempo de maturação para isso. Tem, às vezes, um erro de avaliação do que deve ser um negócio, o que deve ser uma organização social, né? Tem uma crise grande nisso, e aí acho que durante um tempo a gente teve um equívoco de ter uma pressão de que todas as organizações sociais elas deveriam ser sustentáveis e virarem negócios sociais. E não é assim, né? Tem organização social que vai viver de doação, né? Sempre, porque essa é a natureza, a característica, e tem os negócios sociais que tem outra característica. Então, teve uma mistura aí, uma pressão nas ONGs, que aí começou, então vamos produzir geleia para a gente conseguir vender, vamos isso, e aí ficou uma correria. E é claro que tem que pensar na sustentabilidade, mas sem fugir do propósito que você está fazendo. Senão vira um Frankenstein, né? Você começa a atirar para todos os lados, no final você já não sabe nem o que você está fazendo, né? Então, tem que ter um cuidado enorme.
E o FII ajuda nesse sentido, de dar visibilidade a projetos que já existem. Então, isso é um convite para todos vocês de estarem próximos ao FII, porque a gente o tempo inteiro está buscando esse dinheiro. E muitas vezes a gente está com dinheiro no bolso e não consegue encontrar o projeto que de fato faça sentido. Ou o projeto existe, mas o projeto não consegue se estruturar para receber aquele recurso. Isso também acontece, acreditem. É a parte mais dolorida do nosso trabalho é quando a gente tem o dinheiro e não consegue fazer o dinheiro chegar na ponta para alguma causa muito específica. Então, tem um trabalho do outro lado, né, de profissionalização, de estruturação, de ter objetivos claros, de ter uma entrega clara, né? Então, trazer isso mais para o palpável, o que eu acompanho, o que eu me proponho a fazer. Até o nosso cadastro gera muita, às vezes, reflexões para as organizações na hora de preencher. São 59 perguntas que, às vezes, precisa parar e ir para uma reunião interna para tentar encontrar quais são os caminhos da organização mesmo, né? E aí, sim, poder pedir o recurso, porque sem o mínimo de estrutura, a chance daquilo ficar o tempo inteiro do mesmo jeito, do mesmo tamanho, é muito grande. E a gente quer avançar, né? A gente quer desenvolver, a gente quer crescer, e que a organização cresça, né? Nesse sentido, para o doador doar cada vez mais e cada vez melhor, né? E para a gente poder focar no que, de fato, transforma lá na ponta a realidade. Te respondi, Lelis? Sim, plenamente, muito bem, né? Muito legal. Quer dizer, eu estou entendendo que, basicamente, né, você coleciona os projetos. Isso. E daqueles projetos você, tipo assim, faz uma seleção dos que têm essas condições mínimas aí, de ter uma estrutura, um alvo, alguma coisa assim, e aí buscam, dentro daquele pacote de recursos que vocês têm, qual recurso que linka com aquele projeto, né? Então o link parte do projeto na busca do recurso, seria isso? Na verdade, o link passa da vontade do doador de querer aquele projeto. Tá. Então, é sempre bom falar que o FII não é um captador de recursos para projetos. O FII capta doadores para projetos. Não é a mesma coisa. O nosso foco é o doador, não é a organização. A consequência é o dinheiro para a organização. Então, é uma lógica um pouco diferente da captação de recursos tradicional. A gente quer que esse doador aqui ele fique feliz com a experiência dele, que ele se sinta participando e que ele doe cada vez mais, para a gente trazer mais dinheiro para cá. E um dinheiro que realmente faça diferença. Então, a gente está o tempo inteiro olhando a experiência do doador. E para ter uma boa experiência para o doador, a organização tem que entregar um bom trabalho. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Oi, pessoal. Só fazer uma pergunta que a Miriam deixou no chat, pediu para eu fazer por ela. Queria saber sobre projetos para desenvolvimento em comunidades carentes. Por ser um recurso filantrópico, há uma medição de impacto, estrategicamente, como o dinheiro é investido e se tem parceiros pré-definidos? Tem, sim, uma medição. A gente faz um planejamento da doação. Então, se a gente vai doar 50 mil para um projeto, a gente sabe exatamente para que a gente vai usar esse recurso, né? Então, eu vou pagar a professora, eu vou reformar uma sala, eu vou comprar equipamento. E aí, qual é o objetivo desse projeto? Alfabetizar X crianças. Qual é o indicador que a gente vai acompanhar? Qual é o meio de verificação que a gente tem para saber se esse indicador está funcionando ao longo do processo? Então, a gente tem, sim, isso para qualquer projeto. Essa é a metodologia que a gente usa, né? Que é esse objetivo, o indicador, o meio de verificação. E quem faz isso é o projeto. Ele vai dizer o que ele consegue medir e acompanhar. Então, tem um desenvolvimento também do projeto de saber aonde é que ele vai poder fazer as entregas que ele se compromete a fazer. Então, tem isso. De parcerias, na verdade, a gente tem o recurso dos doadores e a gente coloca nos projetos. Então, nessa parte, eu não entendi muito que tipo de parceria seria. Eu acho que respondeu. Miriam, então, tá se ela tiver algum ponto... Eu entrei. Dela. A Miriam entrou.
Entrei, estou aqui. Respondi sua pergunta? Tá me vendo? Tá ouvindo? Tô sim. Sim, ela respondeu a sua pergunta? Ficou uma pendência. Quando eu falo de parceiros, quando você tem o recurso, né, que você vai investir, uma organização vai fazer essa entrega para você. Então, você já tem entidades que estão comprometidas com aquele resultado, por exemplo, eu quero uma ONG que trabalhe com pets, eu quero uma ONG que trabalhe com crianças, eu quero uma ONG que trabalhe com empoderamento da mulher, enfim, economia circular, você já tem esses parceiros pré-definidos ou você sai buscando no mercado? Então, a gente tem um banco de organizações já com bastante projetos, mas a gente busca também. A gente agora estava com um projeto específico que eram profissões do futuro, trabalho do futuro. Essa era a demanda do doador. Então, a gente foi buscar, porque a gente não queria ir só para programação e tecnologia, a gente queria tentar encontrar outras profissões, tipo influencers, não sei, youtubers e tal, gamers, a gente tentar entender qual era esse universo de futuro do trabalho. Então, a gente busca também. Tinha uma pessoa que queria especificamente projetos de triatlon no Brasil inteiro. A gente foi buscar os projetos de triatlon para saber o que já existia. Então, a gente faz a busca ativa quase o tempo inteiro, mas a gente já tem um banco bastante rico, que está o tempo inteiro recebendo novos projetos. Ótimo. Obrigada, super respondeu. Muito bom. Lu, acho que vamos fazer mais essas duas, gente. Daí a gente encerra essa parte, daí depois a gente vai para o network ali final, que vai ser bem bacana. Então, Jovemar, diga lá. Opa, oi pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Na verdade, acho que não é nenhuma pergunta. O que eu queria era externar a felicidade de estar aqui hoje, porque eu estou falando aqui de São Luís do Maranhão, trabalho com instituições sociais em todo o Nordeste e também algumas outras instituições do restante do Brasil. Hoje a gente trabalha como um hub de negócios sociais aqui e a gente tem um grande problema, que eu até coloquei no chat, que é o de encontrar esse recurso e poder apresentar, né, para grandes fundações ou grandes doadores, para poder investir nesses projetos. E aí eu fico muito feliz de estar aqui e ver que a Luísa também tem o mesmo pensamento que eu, de que no mercado do terceiro setor a gente precisa ser bem remunerado para estar fazendo bem e estar desenvolvendo, e no que for possível e puder ajudar e puder conversar e estabelecer esse network, essa relação para momentos futuros, certo? Aqui a gente tem uma peculiaridade que é justamente essa distância geográfica de grandes centros econômicos, então a gente acabou tendo que se adaptar a ser muito formalizado. Uma coisa que eu já percebi no restante do Brasil, a galera faz muitas ações e dificilmente são formalizadas, né, com a documentação completa até o antigo SEBAS, até o SEBAS. E aqui não, aqui a gente acabou tendo essa peculiaridade de aprender a se formalizar. Então, eu trabalho diretamente com 40 instituições, são formalizadas, são escolas comunitárias que são vinculadas ao Fundeb, convênio Fundeb, e também atuam com assistência social a criança, adolescente e a idosos, indiretamente mais de 120 instituições, só que no Maranhão são 380 escolas comunitárias, e essas são instituições que são formalizadas, né, que entram na lista do FNDE, que recebem recursos do governo federal, Ministério da Educação e Cultura, através do Fundeb. Mas a gente tem um grande problema para trabalhar esse empreendedorismo social que vocês trazem. E isso me deixa muito feliz de poder estar aqui e trazer para essas instituições, ter a oportunidade de potencialmente trazer para essas instituições conhecimentos de gestão, de geração de renda para autossustentabilidade, pensar mais como mercado e menos como uma assessoria do Estado em locais que não recebem
a assistência dele. Então, eu quero agradecer e espero ser convidado para próximas reuniões e poder conversar cada vez mais com vocês. Então, é isso. Obrigadão mesmo. Josemar, eu vou pegar aqui para falar, cara, ó, depois até pedir para o Danilo entrar em contato com você, cara, a gente tem um programa de empreendedorismo social que está começando dia 12, ainda a gente tem umas vagas e tudo mais, cara, falar para ele conversar contigo, porque está formando uma turma muito boa, cara, se você trabalha com isso e, nossa, acho que vai ser bem legal, é um programa de 2 meses, bem bacana, pode ser muito bom de você participar, cara, vou falar para ele conversar com você. Por favor, por favor. Então, beleza. Valeu, Jovemar. Rosário, diga lá, para fechar, hein? Oi. Uma pergunta precisa. Dizem que o segredo está em fazer a pergunta certa, hein, Rosário? Tomara que seja, né? Bom, são duas. Então, uma delas está relacionada com a mensuração de impacto que você mencionou. Eu não entendi se quem faz a validação desse objetivo foi realmente atingido, é a própria instituição que recebe a doação ou são vocês da instituição que faz o link? Ou é um terceiro? Não, a gente que faz o acompanhamento. A gente faz o acompanhamento em todas as etapas. Então, a gente define no início qual é esse objetivo que a gente pretende atingir, e aí a gente define quais são os indicadores que a gente vai acompanhar ao longo daquele processo, e aí a gente tem visita, tem os relatórios, tem a prestação de contas financeiras, aí o FI faz toda essa checagem, né, dessa avaliação e acompanha isso até o final, para falar, olha, atingiu, não atingiu, e quais são as evidências que comprovam que aquilo foi realmente feito. Então, é a FI que faz essa mensuração, acompanhamento com uma metodologia que é adoptada pela FI. E a minha repergunta seria, e isso está sendo adoptado com satisfação pelos doadores? Eles realmente estão aceitando essa mensuração ou existe algum tipo de tendência para ir para uma terceirização de avaliação de impacto? Não sei se não, tipo uma auditoria externa. Não, no nosso caso, todos aceitam a forma como a gente acompanha e quando não dá certo, a gente justifica por que não deu certo, tem um parecer no final. Isso tem sido super bem aceito até aqui. Tá, beleza. Não, acho que tem uma questão importante da confiança, né, do acompanhamento próximo ao trabalho, né, e aí eu acho que quando você estabelece essa relação de confiança com o doador, né, que é o caso do FI com o doador, ele entende que a gente vai fazer o melhor com o recurso dele, o melhor acompanhamento, né, disso com a organização. E a minha outra pergunta é um pouco mais pessoal, né? Você já falou dos vínculos, da formação de relacionamentos e tal. Existe alguma possibilidade para pessoas mais introvertidas? Porque eu vejo isso como uma característica de pessoas mais extrovertidas, talvez seja um viés meu. Mas, ou melhor, nesse caso, seria terceirizar. Para captação de recursos, eu acho que você precisa se sentir confiante de se expor, né? Então, tem um perfil, sim. Nem todo mundo consegue captar recursos, nem todo mundo consegue apresentar o seu projeto da melhor forma. Então, conseguir fazer essa autorreflexão e saber se você é a melhor pessoa para aquela posição, né? Para essa iniciativa, eu acho super importante, porque eu já vi várias organizações que têm na figura de uma pessoa muito tímida, que não consegue, né, que não se sente confortável nesses ambientes, não conseguir realmente passar a grandeza do projeto e o que ele realiza. Então, eu acho que é uma reflexão importante da organização saber quem tem o perfil mais adequado para fazer essa exposição, né? Mas fica sempre na organização. Não seria ideal terceirizar isso, por exemplo? Então, algumas pessoas terceirizam. Eu, particularmente, acho que contratar um captador de recurso que vai captar uma hora para a ONG A, uma hora para a ONG B, uma hora para a ONG C, eu não acho que tenha tanto resultado
como você ter alguém que, de fato, acredita naquele projeto e que está fazendo essa venda. Então, eu acho sempre que pode contratar uma consultoria externa para dar as ferramentas e a orientação e o planejamento, mas começar a formar internamente alguém que tenha esse perfil para fazer essa busca. Isso é a minha opinião, assim, sobre isso. É importante a experiência. Porque senão eu acho que fica muito comercial, sabe? Fica muito venda de, uma hora eu estou vendendo o idoso, uma hora eu estou vendendo o meio ambiente, uma hora eu estou vendendo criança, entendeu? Sim, é por isso. Então tem que ver qual que é a opção quando a pessoa é muito introvertida, mas então, para não faltar o coração na ponta da chuteira. Entendi. Muito obrigada. Nada. Muito bom, Rosário. Angélica, rapidinho, pode ser, Lu? Estamos passando uns minutinhos do tempo, pode ser? Então, vai lá, Angélica. Jogo rápido. Tem outra atividade além da pergunta, porque se tiver eu corto aqui, é bem rapidinho. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, não, até porque eu não consegui chegar no tempo, no início da nossa apresentação aí de vocês, tá? Primeiramente, é uma honra estar participando, gostei muito da conversa de vocês, do bate-papo, desse panorama aí todo do terceiro setor, me sinto muito envolvida. Mas não é bem uma pergunta para a gente fazer uma análise. Quando, eu acho que foi a Ana Rocha que falou, com relação aos projetos que estão dentro do colchão do trabalho de vocês, e às vezes o que é que eu sinto não é com relação ao trabalho de vocês, em relação principalmente no meu território. Algumas instituições são sempre as mesmas contempladas em todos os projetos. E eu prego muito esse lado de nós somos social, nós temos que ser colaborativos, é empreendedorismo social, todo mundo tem que se ajudar, tem que se cooperar. Por isso que eu estou falando, não é o meu caso, né? Eu também tenho uma atuação muito forte com mulheres e com crianças. Mas eu vejo que, às vezes, sempre está direcionada para a ONG A, X ou B, porque já faz um trabalho. Como é que a gente vai experimentar os novos que estão chegando, com todo o gás, com toda a vontade de querer fazer acontecer, mas que eles não têm apoio para se formalizar, para ter um CNPJ. Então, assim, você tem que ser sempre uma ONG âncora para ajudar essas pessoas. E aí eu penso assim, um projeto nacional como vocês, para ajudar, porque tem muita gente boa entrando nesse mercado, mas que fica batendo, não consegue. Entendeu? Não consegue. É exatamente o que a gente faz. É exatamente o que a gente faz. Essas organizações que estão atuando na ponta e que não são conhecidas. Agora mesmo a gente abriu um edital para formalização. A gente vai formalizar 10 organizações, 10 movimentos, né? Que eram negócios sociais e podem ser organizações sociais. Exatamente por isso, porque senão fica o ovo ou a galinha, né? E aí não sai do lugar desse jeito. Então, o FI tem esse olhar bastante forte para conseguir trazer mais gente para essa luz, né? Assim, para esse holofote. Então, esse mapeamento que eu contei para vocês, a ideia é exatamente isso, que a gente consiga olhar de uma forma mais democrática, né, o setor e trazer visibilidade, porque senão começa também a gente reproduzir uma desigualdade no nosso próprio setor, né? Organizações que 27 milhões, 30 milhões e tantos milhões, que aí você fala, mas espera aí, tanto dinheiro em uma, por que isso a gente não divide, não distribui? Então tem um cuidado que o setor precisa ter, né? E aí tem umas que passam a ser as queridinhas da mídia, né? E aí são sempre as mesmas, nos mesmos lugares, e aí quebrar essas barreiras é sempre muito difícil, e o nosso papel é esse, assim, a gente o tempo inteiro, nos editais, a gente abre realmente para organizações que a gente nunca ouviu falar, em lugares que a gente nem conhecia. Eu falo que é nada melhor do que o FI para uma bela aula de geografia sobre o país, né? Porque assim, a gente vai, meu Deus, mas onde é que tá e tal? Então, mas tem que ter tem que ser ativamente essa tem que ser uma ação ativa de fazer essa busca, porque não é natural, não é um processo natural. Então, o FI é uma organização que faz o tempo inteiro isso. Na época de distribuição de cesta básica, a gente fez esse recorte, porque falou, bom, tem várias organizações que são as mesmas que estão recebendo as doações e tal. E os invisíveis todos que estão tentando alimentar suas comunidades e tal, e aí a gente foi buscar e foi criar novas redes e fez várias conexões com organizações que a gente não conhecia para a distribuição de cesta básica. E aí, boas surpresas e surpresas ruins, né?
de não ter compromisso com a prestação de contas, ou outras maravilhosas que fizeram a prestação de contas de uma forma impecável, porque é o que a gente sempre fala também, né? A responsabilidade do FII a gente está trabalhando com dinheiro de terceiros, né? Então, quando a gente se compromete a fazer alguma coisa com o doador, para que ele continue sendo um doador, a gente precisa realmente cumprir aquilo que a gente prometeu. E o elo principal disso é a organização na ponta. Então, se ela fura com a gente fura com ele e a gente perde um doador, talvez para sempre, para o ecossistema como um todo, né? Então, essa cadeia do que a gente faz, ela precisa contar com todo mundo fazendo o seu pedaço, da melhor maneira possível. Perfeito, obrigada, Luísa. Era bem isso que eu queria ouvir. E conhecendo vocês agora, eu fico muito mais feliz. Obrigada, viu? O Nordeste está precisando. Olha, tem algumas pessoas que estão mandando mensagem aqui, mas eu não estou conseguindo ler, tá? Só para não achar que ficou sem resposta minha aqui, mas eu não estou conseguindo abrir para ler. Se vocês quiserem juntar depois, Ana... Depois a gente junta, então. Muito legal. Gente, infelizmente vamos precisar fechar aí pelo tempo, tá? Mas quem tiver perguntas depois, quiser, manda no chat, a Ana, a gente vai agrupando elas e daí depois mandamos por e-mail para você, se puder, ou por áudio, como você quiser. For mais fácil para você, a gente agrupa as respostas e vai compartilhando com o grupo. Muito bom. E eu tenho Instagram, quem quiser seguir. Eu marquei você já. Bota o Instagram para a gente seguir. Foto. Bom, gente, queria aproveitar assim, essa primeira parte a gente fecha aqui agora, então, tá? A gente vai ter uma segunda parte agora. A Ana vai trazer um pouquinho sobre a rede, para quem não conhece, uma apresentação bem rápida. A gente já traz qual vai ser o nosso próximo evento, que vai ser daqui 10 dias e vai ser muito legal. Vai contar com a Célia, com a Carla, aí uma turma muito boa. E aí depois a gente vai para aproveitar e exercitar um pouquinho dessas conexões, desse conectar para transformar. A gente vai exercitar um pouquinho sobre esse network, né? Rosário que falou um pouquinho sobre timidez, aí também é muito bom exercitar, né? Acho que a primeira palavra que a Lu falou sobre a hora que a gente disse, né? O que tem que fazer dela? Testar, tem que treinar. Então, já vamos aproveitar e treinar. Mas, Lu, quero agradecer demais você. Foi muito bom, eu disse para a Ana, disse para todo mundo, falei, vocês vão ver que a Lu é fantástica, e a Ana estava escrevendo aqui no WhatsApp, falou, nossa, ela é muito boa mesmo, caramba, que demais. Obrigada, gente. Obrigada. Assim, isso é o que eu vivo todos os dias, então é muito fácil, é muito natural contar essa história toda e falar sobre as coisas que eu acredito. Então, essa é a grande diferença. Eu agradeço muito, muito o convite. De verdade, é sempre um prazer conhecer todos vocês. Enriquece muito, ainda mais a vontade de ir atrás de recursos e de fazer mais e que a gente realmente consiga transformar esse nosso país que é tão lindo e que merece ser muito melhor do que é. Então, contem comigo, contem com a equipe toda do FII. Às vezes eu não vou ter o tempo de fazer a reunião com vocês, mas alguém da equipe pode fazer e conhecer, e saibam que eu pergunto tudo, depois alguém me conta. Então, fica no radar. Então, se não conseguirem falar diretamente comigo, é um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Obrigado mesmo, Lu. Se quiser ficar, fique à vontade. Se precisar sair, né? Sei que o tempo aí é Vou ver os filhos acordados ainda. Vou então, para casa bom, vai agora. lá. Pequeno lá. Beijo, tchau, Lu. gente. Valeu, Obrigada, muito obrigado. Lu. Tchau. Gente, trazer um pouquinho, então, sobre a Rede Agro. Vou passar a bola para a Ana. Ela tem uma apresentação bem rapidinha para quem não é da rede. Para quem é da rede já, ela vai trazer as novidades desse próximo evento nosso aí, que tá muito massa. A gente está organizando com muito carinho também. E depois a gente vai praticar um pouquinho desse network. Ana, bola tá contigo. Isso. Bom, gente, vou falar rapidinho. Muita gente aqui, vejo rostinhos conhecidos, que com certeza já conhecem a rede. Então, como o Alexandre trouxe, eu vou falar dos próximos passos. Mas para aqueles que não conhecem, também vou apresentar a proposta da rede. Se vocês perceberem que o projeto de vocês, né, faz sentido, se vocês estão aqui, eu imagino que é porque o projeto faça sentido dentro da proposta da rede. Vai ser um prazer receber todos vocês conosco. Então, vou compartilhar minha tela um segundinho. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, senhora. Sim. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá.
Falando um pouquinho da Água, para quem não conhece, né, a Água tem a missão de construir uma sociedade de impacto através de 3 pilares básicos, que é o conhecimento, as conexões e o capital. Então, hoje a gente está aqui exercitando um pouco do conhecimento, com, né, esse monte de insight muito poderoso que a Luísa trouxe no decorrer da fala dela, e também as conexões, que a gente teve esse momento de networking preliminar lá no comecinho, mas que agora a gente vai ter mais alguns minutinhos para exercitar o que a Luísa trouxe. E o capital, que é um outro braço da Água, que não está tão relacionado à rede, mas que a gente pode conversar sobre ele um pouco mais depois. E Água, o nosso nome é a raiz mais pura do verbo agir, então a gente está aqui de fato para atuar, para causar cada vez mais impacto, e também para agradecer vocês por estarem aqui conosco e por acreditarem que dá para transformar essa sociedade num lugar melhor. E, peraí, deu uma travadinha. Aqui sobre a nossa escola, né, a gente, em menos de um ano de existência e com pouco tempo de curso, a gente já conseguiu mais de 100 alunos por todo o Brasil, 97% de recomendação. Então, assim, a Água está crescendo cada vez mais, a gente precisa de vocês para continuar crescendo junto. Tem alguma coisa riscando a tela? Bom, aqui umas avaliações a respeito da Água. Eu vou pular um pouquinho, depois eu posso mandar essa apresentação para vocês, mas só para a gente, né, pra focar na questão da rede. E por que essa rede existe? Bom, isso aqui eu trouxe alguns pontos que muitas pessoas que trabalham no impacto, que fazem parte da rede, trouxeram. Então, melhorar a estruturação e governança, organizar as finanças com o crescimento da empresa, melhorar a qualificação do time, captar e capacitar voluntários e também capacitar recurso, passar por uma melhoria na comunicação. E todo mundo que trabalha com impacto, quando olha para isso daqui, eu imagino que que consiga encontrar um ponto de convergência com a sua própria realidade. Acho que pelo menos alguma coisinha aí vocês conseguem perceber. E é por isso que a gente existe, porque tem gente em todo lugar do Brasil querendo causar transformação social através do próprio trabalho, e a gente quer dar essa mãozinha, quer ajudar, quer conectar pessoas, quer furar as bolhas para que vocês conheçam outros trabalhos diferentes dos de vocês e que possam, com esse olhar amplo, encontrar soluções para o próprio trabalho e também conectar pessoas dentro de instituições parecidas para que vocês possam cada vez mais continuar causando impacto nas suas realidades, mas com esse suporte, tanto em termos de conexões quanto em termos de conhecimento. Então, por que uma rede, né? Porque impactar a sociedade exige mais que propósito e paixão. Então, a gente ajuda vocês a encontrar conhecimento com uma linguagem própria, porque o setor do impacto fala uma língua muito diferente dos outros setores, e a gente precisa considerar isso na hora de construir essas conexões e esse conhecimento. Então, para conectar quem tem os mesmos ideais e também para furar as próprias bolhas, né? Então, é uma oportunidade mesmo para as instituições e para os profissionais que estão dentro dessas instituições encontrarem esse suporte, esse fomento para que esse ecossistema seja cada vez mais potente. E o que é essa rede? É uma rede gratuita para gerar conhecimentos e conexões de organizações do ecossistema de impacto. E ela é voltada para organizações do terceiro setor, negócios sociais, coletivos, associações e qualquer pessoa que se encaixe nesse potencial de transformação. Então, a gente faz um mapeamento de necessidades, vocês assinam um termo de adesão, e aí vocês têm acesso a esses eventos e conexões gratuitos, os descontos no programa da Água, e agora a gente tem uma comunidade no LinkedIn para os profissionais das instituições poderem se conectar mais diretamente, sem necessitarem esperar por esses eventos e sem tanto nosso intermédio. Então, é um espaço muito amplo para a troca e para as conexões acontecerem. E, então, quem pode ingressar, os benefícios, né? A gente tem eventos mensais, as trocas, possibilidades de descontos progressivos para as formações que a Água proporciona, um certificado, né, de participação e o selo da Água para vocês colocarem nos sites como uma parceria, a possibilidade de criação de conteúdo customizado de acordo com as necessidades da organização. Então, se vocês têm pontos que precisam ser aperfeiçoados, tragam para a gente, que a gente consegue pensar em coisas para ajudá-los nesse sentido. E a organização pode ser também utilizada como case em alguma disciplina e receber essa consultoria. E a gente envia a programação para os participantes por e-mail e por invite na agenda e para o grupo no WhatsApp também. E é isso, gente. Tentei falar bem rapidinho, mas, assim, em síntese, é isso a Rede Água.
A gente é uma rede gratuita, então todo mundo que quiser participar é só preencher o formulário que eu vou deixar aqui no chat, que eu vou entrar em contato com instituição por instituição para a gente poder conversar, eu entender melhor, conhecer melhor. Sou eu quem cuido da rede, então vou ter um super prazer e muito carinho em atender e conhecer um pouco mais de cada trabalho. Já conversei com várias pessoas aqui, né? Então as outras que estão chegando agora terei esse mesmo prazer em conversar e conhecer. Então vou deixar o link para vocês preencherem e falar para as pessoas que já estão na rede, né? E para vocês que vão entrar agora, para já salvarem na agenda, que no dia 14 a gente está preparando um evento sensacional, assim, com a Célia Cruz, com a Carla Duprá, e o Alexandre vai falar um pouco mais sobre elas depois. Mas, assim, é um evento muito, muito, muito especial, desenhado com muito carinho nessa mesma perspectiva, de trazer muito conhecimento e possibilidades de conexão para vocês também. Então, estamos muito ansiosos para ter vocês também nesse próximo momento, e daqui a pouquinho a gente vai ter essa próxima parte do network, mas eu passo a palavra para o Alexandre para ele falar um pouquinho mais do próximo evento. Gente, acho que a Ana trouxe aí um pouquinho. Dia 14, se vocês quiserem colocar na agenda, vai ser segunda-feira, sem ser... Não, desculpe. Né? Não, é dia 18, foi mal. Segunda-feira, sem ser a próxima, na outra, dia 18/4. A gente vai ter um evento com a Célia Cruz, que é presidente do ICE, o Instituto de Cidadania Empresarial, que é um instituto que trabalhou muitos anos suporte a terceiro setor e ultimamente tem trabalhado muito o tema de investimento de impacto. E a Carla Duprá, que é diretora da Intersemente, que é uma empresa de cimentos e trabalhou na área de sustentabilidade e responsabilidade social muitos anos, é uma das fundadoras do IDES, conselheira do GIF, conselheira de N instituições aí, e elas vão estar trazendo o tema de mobilização de stakeholders, né? Como é que a gente mobiliza diferentes atores por um objetivo, né? Não só no termo de captação de recursos, mas muito mais no termo de mobilizar esses atores para conseguir alcançar um propósito comum, né? Que é algo que elas fazem muito, mobilizar empresas, mobilizar governo, mobilizar comunidades. Então, vai ser um evento bem legal. A Ana depois vai mandar o convite certinho para vocês, com o link e tudo mais. E estaremos juntos aí no dia 18, né? E agora acho que a gente segue para a nossa parte final, né? Falamos muito de conexões, falamos muito sobre como conectar, como se relacionar. Vamos exercitar um pouquinho disso. A gente vai dividir vocês agora em duplas, Ana? Isso, em duplas e 10 minutinhos para vocês exercitarem tudo o que a Luísa trouxe. Ela deu vários insights muito poderosos, tanto no momento das perguntas, como no momento, né, da exposição dela, contando da própria percepção, da vivência dela dentro do FI. Então, para vocês usarem todo esse conhecimento e trocarem em duplas e com aquele lembrete, né, controlando o tempo para ficar bem equilibrado, dentro da perspectiva de falar e ouvir, para que a gente consiga ter essa troca bem legal entre todo mundo. Show de bola. Então tá bom, gente. Vou dividir vocês em duplas. Se por acaso alguém ficar sozinho, a gente já coloca alguém junto, não se preocupem. E aí a gente volta para fechar, tá bom? Tranquilo para todo mundo? Então bora se conectar, que essa é a parte mais rica aí. Ale, quantos minutos mesmo? Eu perdi. 10. Beleza. Ana, você vai... deixa eu pausar aqui.